Por que o pai de Son o proíbe de ter filhos? A triste verdade. O principal astro do futebol sul-coreano é realmente um jogador diferenciado dos demais. Mesmo sendo hoje um astro milionário de escala global, Chun Bin-son não deixou de lado os costumes da cultura de seu país, e algumas dessas situações são bem estranhas para nós brasileiros. No vídeo de hoje, vamos entender por que o pai de Son o proíbe de ter filhos e vamos aproveitar para dar uma conferida como foi sua passagem no serviço militar da Coreia do Sul. Antes de começarmos, já se inscreva no canal para ter acesso a outros vídeos curiosos sobre futebol. Um sul-coreano diferente. Em 2002, pela primeira vez na história, o continente asiático foi anfitrião de uma Copa do Mundo. Naquele ano, coube a Japão e Coreia do Sul dividirem a responsabilidade de sediar o Mundial. Os sul-coreanos brilharam tanto na organização do Mundial como dentro de campo. A seleção do país chegou às semifinais do torneio e acabou na quarta colocação, um feito inédito para a Ásia na história dos mundiais. A participação da torcida e o desempenho dos jogadores alavancou ainda mais a paixão pelo futebol, que já era forte no país. Porém, mesmo com todo o sucesso da seleção sul-coreana no evento, nenhum jogador do elenco era ou se tornou uma estrela de nível internacional naquela época. Isso só foi acontecer mais de uma década depois, quando um jovem ponta-esquerda começou a ganhar os holofotes enquanto mostrava seu talento na Premier League. Son é hoje o jogador sul-coreano mais valorizado no cenário internacional, conhecido em qualquer canto do planeta. Mas o salário milionário recebido como atleta pouco mudou os hábitos de Son. Muitos jogadores, quando chegam ao nível que ele alcançou, se entregam a extravagâncias e podem até estragar a sua carreira. Mas Son segue leal aos princípios que aprendeu com a família. Isso é tão presente na vida do jogador que seus pais ainda moram com ele e ditam as normas dentro de casa. Algo até fácil de compreender, mas algumas situações acabam sendo estranhas para nossos hábitos ocidentais. Um exemplo disso é o fato de que o pai do jogador o proíbe de casar e ter filhos antes de encerrar a carreira. Como era de se esperar para um filho exemplar, o atleta segue à risca essa orientação. Mas para entender um pouco mais essa situação, vamos voltar aos primeiros anos de Son no futebol e como foi sua criação. Pai, treinador e gerente. Se hoje vemos Son brilhar na carreira, parte disso se deve à sua origem e criação. A família de Son teve um histórico de atletas. O astro sul-coreano tem um irmão que já jogou em times da Europa, mas encerrou a carreira muito cedo, devido a uma sequência de lesões. Mas o grande exemplo para ele, certamente é seu pai, que já foi jogador de futebol nos anos 80 e 90 e depois treinador. Jun teve experiência suficiente para conhecer as necessidades de um jogador e o que é preciso para formar um grande craque. Quando os dois filhos da família Son ainda eram crianças e manifestaram a intenção de jogar futebol profissionalmente, o pai decidiu que os treinaria pessoalmente e gerenciaria tudo para que eles pudessem ter sucesso. Son conta que seu pai nunca teve pena dos filhos e sempre passou por treinamentos rígidos quando criança. Mas além da preparação dura, seu pai também o ajudou moldando seu caráter com bons conselhos. Meu pai me falou, quando eu era jovem, que se eu estivesse indo em direção ao gol e um adversário caísse, machucado, eu teria que colocar a bola para fora e checar o adversário. Porque, se você é um bom jogador, mas não sabe respeitar os outros, você não é ninguém. Além disso, também houve outro ensinamento importante, mas neste caso, um que é um pouco incomum para nós. Jun exigiu que seu filho jamais se casasse e tivesse filhos enquanto fosse jogador profissional. O motivo, você já deve imaginar. O pai de Son acredita que a partir do momento que um atleta forma sua própria família, a esposa e filhos passam a ser prioridade número 1. Para ele, em termos de carreira, é melhor aproveitar os anos de alto nível com foco total. Depois, há tempo de formar família e aproveitar este lado bom da vida também. E aos 28 anos, Son segue morando com os pais. Parece estranho para nós que um jogador bem-sucedido financeiramente e com o mundo aos seus pés ainda viva dessa maneira. Mas para a criação que Son recebeu, isso não tem nada demais. O jogador sempre se mostrou humilde e consciente da importância de sua família para seu sucesso.
Eles abriram mão de suas vidas e vieram aqui me ajudar. Tenho que retribuir. Eu sou muito grato a eles e realmente grato por cada oportunidade de fazer isso. E mesmo que seu pai o tenha tratado de forma rígida e o proibido de diversas coisas para priorizar a carreira de atleta, Son reconhece que graças a isso, a trajetória no futebol tem sido muito vitoriosa. Meu pai estava pensando no que eu precisava o tempo inteiro. Ele fez de tudo por mim, e sem ele, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Como jogador, você precisa de ajuda. Também é importante ter um grande treinador e então ter sorte também. Tudo deu certo para mim. Astro do futebol e das Forças Armadas. Mesmo tendo deixado a Coreia do Sul aos 16 anos, Son não se desligou da cultura de sua terra, nem das obrigações legais de seu país. Como todo cidadão sul-coreano, Son tinha a obrigação de se alistar no exército de seu país e cumprir 2 anos de serviço para as Forças Armadas. Na Coreia do Sul, todo cidadão deve se alistar antes dos 28 anos e servir o seu país. Nem o salário milionário, nem a fama internacional de Son pode comprar a sua dispensa. Lei é lei, não importa para quem. Apesar disso, a rigidez da regra tem o seu atenuante para alguns atletas. Uma medalha olímpica ou uma conquista internacional relevante dá o direito de reduzir o tempo obrigatório de serviço militar. Aquele elenco da Copa de 2002 que falamos no início do vídeo foi uma exceção e recebeu a liberação total após o sucesso na competição. Em 2012, a seleção sul-coreana de futebol conquistou o bronze nas Olimpíadas de Londres e 2 anos depois o ouro nos Jogos Asiáticos. Em ambas competições, Son não participou. O tempo foi passando e o craque teve a última oportunidade de escapar do serviço militar em 2018, nos Jogos Asiáticos. Se conquistasse o título, não iria precisar passar 2 anos nas Forças Armadas. Caso perdesse, aí sim a carreira seria interrompida e seria muito difícil voltar ao alto nível que o jogador estava apresentando naquela época. Durante os 20 dias de competição, muitos fãs do futebol acompanharam os jogos, especialmente interessados no destino de Son. A torcida do Tottenham então, nem se fala, ninguém queria perder um dos principais astros do time. Se a competição não tinha tanta visibilidade, acabou ganhando graças a este fato curioso. Ao final dos jogos, Son e a torcida do Tottenham puderam respirar aliviados. A seleção sul-coreana ganhou a medalha de ouro e Son escapou parcialmente das suas obrigações militares. Parcialmente, porque Son ainda voltou para seu país e cumpriu sua parte de serviço às Forças Armadas. Com a parada do futebol no mundo todo, devido à pandemia, o jogador aproveitou para viajar até a Coreia do Sul e realizar o treinamento obrigatório. A experiência durou apenas 1 mês e o craque ainda saiu condecorado pelo bom desempenho. Son revelou que foram dias muito difíceis, mas que no final ficou agradecido e considerou algo muito positivo. Agora Son está livre para dar saltos ainda maiores na sua carreira. Sem a pressão do serviço militar e sem filhos, como quer seu pai, o craque está cada vez mais valorizado. Uma coisa é certa, com a disciplina e o talento que tem este sul-coreano, Son pode ser titular em qualquer equipe do planeta. E aí, torcedor, gostou dessas histórias? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Não deixe de assistir outro vídeo curioso sobre mais um craque do futebol. Sterling foi criticado por sua tatuagem, mas chocou o mundo com essa explicação.